Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Como vocês estão, minhas queridas? Hoje tem uma convidada especial aqui, a Joyce Dias, da JD Multiservices. A Joyce, ela é também uma brasileira imigrante como nós, que mora aqui na Carolina do Sul, veio de Massachusetts e hoje ela vai contar um pouquinho da história dela para a gente, né, Joyce? Sim, sim. Olá, Nancy. Olá, pessoal. Sou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite da Nancy. Para mim é um prazer e espero, né, poder responder todas as perguntas da Nancy. Seja bem-vinda, Joyce. Pessoal, Obrigada. eu quis trazer a Joyce porque ela também tem uma história de superação, né? Uma história também de aprendizado aqui na América. E ela já está aqui também tem um tempinho. E a Joyce trabalha com imigração, né, Joyce? Ela é paralegal de imigração, correto? Sim, sou Uhum. paralegal. Então, ela pode dar umas dicas legais aí para você que está precisando é, se legalizar ou que já está em processo, né? Joyce, vamos lá então. Você é de onde no Brasil? Eu sou de Governador Valadares, Uhum, mineira, Minas uhum, Gerais. Sim, mas eu vim para cá muito nova. Quando eu vim a primeira vez, eu tinha 10 anos, de 10 para 11 uhum. anos. Sua Mas mãe que morava aqui ou você veio com ela a primeira vez? a minha mãe veio a primeira vez e depois eu tinha 4 anos, ela veio, ficou 6 anos e ela casou com um americano e 6 anos depois conseguiu o green card dela, né? E foi para o Aham, Brasil para entrevista e eu entrei junto do processo por ser menor de idade. Aí sim. eu consegui meu green card também, entrei com o green card quando eu tinha 11 anos. Que legal, Joyce. E você morava em que estado aqui dos Estados Unidos nessa época, aos 10 anos? Quando eu vim, nós fomos para Maine, porque Uhum, é onde a minha mãe morava. Então, até os meus 17 anos, 17 anos, eu morava em Maine com a minha mãe. uhum, Aí depois de 17, eu sempre gostei muito de Massachusetts e eu tinha uns amigos lá, uhum. sempre ia visitá-los e com 17 e pouco, falei para minha mãe, tô mudando e Cresci. mudei. Eu sempre fui muito independente, então eu fui atrás do que é meu. Não foi fácil, só 17 anos, a gente sai de casa pensando que vai ser tudo muito fácil, né? Uhum. Mas não foi fácil não, mas venci, graças a Deus. E vem o amadurecimento, né, Joyce? Quando a gente sai de casa, você saiu mais cedo que eu. Eu saí aos 23 para vir para cá, mas Ah, você saiu mais cedo, né? E realmente tem que amadurecer, não tem muita opção fui quando a gente faz obrigada a essa escolha, amadurecer. né? Sim, fui obrigada. É. Mas foi Pessoal, bom. para quem não sabe, Massachusetts e Maine são estados vizinhos na região da Nova Inglaterra, né? Só que o Maine é um estado mais calminho, né? Assim, para trabalho, não tem tanta opção, né? E Boston, que é a capital de Massachusetts, tem muito mais opção com relação ao trabalho, né? Empresas maiores, Uhum, multinacionais. Então, as pessoas que moram ali na região de New Hampshire, de Maine, preferem se mudar para Massachusetts ou até viajam, né, muitas vezes, uhum. 1 hora, 2 horas, para trabalhar em Massachusetts, porque lá a questão trabalhística é melhor, né, Joyce? A comunidade brasileira lá é Uhum, bem menor. Como eu estava falando, a comunidade em Maine, ela é muito menor do que a de Massachusetts. Aliás, a uhum. de Massachusetts é muito, muito grande, né? Eu É acho imenso. que por muitos anos foi a maior dos Estados Unidos. Hoje eu acho que é a Flórida, né? Mas em É, Massachusetts foi uma das, ou a maior, na verdade, a maior comunidade brasileira. sim. Aí na época não tinha assim quase brasileiro nenhum. Agora Maine tem um pouco mais, tem uma Uhum. comunidadezinha assim menor. Eu acho que ainda é menor do que a comunidade daqui de Greenville, que também não tem aumentado, né? Mas também não É, é muito, tão grande comparado com Flórida, não, não é tão grande. Massachusetts, Uhum. é.
Mas está E crescendo, cada dia mais está chegando brasileiro aqui, né? verdade, verdade. Uhum. Crescendo bastante. Desde quando nós mudamos para cá, de É. 2 anos para. Já se Uhum. fez 2 anos, a gente passou voando, já cresceu até mais. Uhum. Que bom, graças a Cresceu, Deus. sim, tá sempre chegando. Agora a gente nem sabe. Antigamente sabia praticamente o nome de todo mundo, né? Agora a gente vê as pessoas entrando nos grupos de WhatsApp e tudo e não sabe nem quem são, né? Pois é, Pois verdade, é. verdade. Mas isso é muito Então, bom, né? Isso é muito muito bom. bom. Graças a Deus. É bom ter a comunidade para a gente se apoiar, né? Para ter um gostinho de casa, né, Joyce? Sim, sim. Apesar de você ter passado boa parte da sua infância e adolescência aqui, mas a gente sempre tem aquele jeitinho de viver no Brasil, né? De casa de avó, de coisas assim, que É, aqui a gente acaba encontrando nos amigos, né? é verdade, verdade. Uhum, Ver- muito bacana. E aí você foi lá para Massachusetts, você começou a trabalhar com o que lá, Joyce? Em Massachusetts, eu estava só estudando. Uhum, Só estudando. Por muitos anos eu fiquei mesmo só mamãe, né? Eu tenho aham, 3 filhos, que uma moça de ótimo. 16, um menino de 8, quer dizer, vai Uhum. fazer 8 em março, e um que vai fazer 11 em maio agora. Então, sou mãe de Uhum. 3. Então, por muitos anos eu me dediquei mais para eles, né? Esperar Uhum. eles na escola. Então, Sim. quanto isso, eu sempre gostei muito de estudar. Eu gosto muito de aprender. Uhum. Então, eu fiz muitos cursos, muitos cursos. Que bom, Então, que no tempo bom. que eu estava lá em Massachusetts, eu estava fazendo muitos, muitos cursos. Ainda continuo fazendo muito curso, mas na área que eu A gente não para, né? Isso é ótimo. estava, Mantém a na área, mente ativa, né? E a gente sim. sempre tem alguma coisa nova para aprender, com Ah, é muito certeza, bom. e para É muito oferecer, né? Que Mas legal. hoje, mas hoje o curso é direcionado no que eu faço. Antigamente eu Aham. estava tentando me encontrar, então eu fazia curso de tudo quanto é coisa. Fiz curso até de real estate agent. Aham. Uai, a gente passa, eu já passei por essa fase. A gente quer fazer alguma coisa, não sabe o que necessariamente, aí Exato. quer conciliar o horário de trabalho com as crianças, né, com o horário de Tem, escola e essas tem que coisas. ser. É E o que eu como é que sempre foi que fiz. você se achou aí na questão de oferecer serviços para a nossa comunidade junto ao consulado e à imigração? Então, engraçado que eu fazia tudo quanto é tipo de curso, mas no fundo, no fundo, o que eu tinha, antes de mudar para cá, eu Uhum, já falava pro meu marido, eu quero fazer um curso de paralegal. aham. Mas aí eu fui me desfocando, sabe? Como eu disse, tirei o foco de uma coisa e fui tentando outras coisas. Enfim, eu dei Sim. um loop, né? Eu fiz um rodeio Aham. primeiro para fazer o que eu estou fazendo hoje. Mas, então, aí em Massachusetts eu fiquei fazendo esses cursos e tinha alguns que eu começava, não terminava. Uhum. Aí um dia, uma colega minha, né, de igreja, ela faz serviços, presta serviços de Uhum. imigração. Ela não é paralegal, ela é advogada no Brasil, então ela está tentando Sim. exercer aqui, fazer o teste para fazer o bar. Aham. Então ela falou assim para mim, Joyce, eu no começo, assim, quando eu não estava, né, estava exercendo o que eu faço hoje, eu fazia, renovava passaporte. Por que você não faz isso Uhum. também? E eu sempre fui de ajudar, sabe? Meus amigos Aham. já sabem que quando é coisa burocrática, elas já me pedem ajuda. Mesmo eu não sabendo, elas já achavam assim, a Joyce deve saber. Mas quando eu Aham. não sabia, eu corria atrás, né? Para Procurava a aprender. resposta. Porque eu tenho um problema sério, não sei se é um problema ou uma qualidade, mas quando eu não Uhum. consigo fazer uma coisa, quando eu penso, nossa, isso aí tá difícil. Uhum. Aí que eu vou, não, mas não é impossível, se essa pessoa consegue, eu consigo, aí eu vou ficando Isso até mesmo. aprender, até resolver. Aham. Aí eu comecei assim, comecei é,
renovando o passaporte para fazendo alguns serviços consulares para pessoas que eu conhecia, aí eu fui indicando. Só que quando eu morava em Massachusetts, eu fiz isso pouco tempo, porque nós já estávamos planejando para vir para Para cá. mudar para cá. Uhum. Isso. Então, serviços consulares, assim, meu trabalho foi crescer mesmo realmente aqui. Que lá em Que legal. Massachusetts nem deu muito tempo, não, sabe? Uhum. Porque a gente já estava planejando de vir. E o curso de paralegal, eu fiz, né? É o curso de paralegal, depois você tem que fazer a parte de imigração. O Então, eu curso tenho. de paralegal, Joyce, só para quem, né, tiver interesse aí, porque eu sei que tem muita gente que é advogado no Brasil, não pode exercer aqui, né? Tem que voltar para a faculdade, revalidar diploma, fazer algumas aulas, né, da faculdade, mas a questão do paralegal é uma ótima opção para quem é advogado ou gosta da área legal, né? Ah, você teve que fazer um curso universitário ou é um curso à parte mesmo que é aceito pelas universidades? Então, eu fiz foi um certificado, ele é em torno de quase um ano, mas aí Uhum, tem o Associate's Degree, que vai a sim. 2 anos e meio, e tem o Bachelor's Degree, que vai a 4 anos. No caso, se eu Aham, quisesse fazer um law school, né, para me sim. tornar advogada de imigração, eu teria que fazer mais 4 anos Aham. para fazer o bachelor's, né, degree, para depois fazer mais 3 anos, que é o jury doctor de law De school. direito. Então, seria aí 8 anos. Sim. Você pode fazer o certificado, como eu tinha outro curso que eu precisava de fazer, que é a especialização em imigração, Aham. então eu optei para fazer somente, né, aquela introdução do paralegal, que é o geral, e Sim. depois entrar na minha área Da imigração. Muito da bacana. imigração, Uhum. que é o que eu estou fazendo agora. Então, assim, é Sim. interessante, eu conheço várias pessoas que veio do Brasil, que ainda não fez o teste, porque não é só Uhum. validar, você tem que realmente, assim, estudar e fazer o bar, passar o bar para Sim. se tornar Para conseguir exercer, né? exercer Como isso. advogado. Aham. Exatamente. Então, é uma excelente opção, sim. Só Uhum. que o paralegal, ele é uma secretária, né? Um assistente jurídico do Sim. Do advogado. advogado. Uhum. Nós não podemos dar aconselhamento jurídico, né? Aham. Então, assim, é uma área que você tem que, principalmente se você não trabalha diretamente com um advogado, você faz processos imigratórios sozinho, Sim. você tem que tomar muito cuidado para você não. Primeiro, você tem que entender muito das leis, Sim. mas quando você entende das leis, você acaba fazendo o que você não pode, que é dar aconselhamento jurídico. É Então, assim, é uma muito faca de complicado. dois gumes, né? É muito complicado. Então, assim, Aham. eu optei por realmente trabalhar, fazer meus processos com o advogado. Atualmente, eu não faço processo nenhum sem, sem, sem um advogado estar ali, né, checando meu Presente. trabalho, abaixo do advogado, né? Certo. Então, eu realmente optei por isso porque tá muito difícil hoje em dia, né? Com todas as As mudanças mudanças, é. Uhum. diariamente. E eu acho que hoje não existe processo simples mais, né? Então eu quis ter esse cuidado e trabalhar somente com o advogado. Mas sim, tem paralegals excelentes, excelentes, assim, que têm anos Sim, de tem umas que experiência sabem mais tem. que o advogado às vezes, né? Porque quem realmente faz o processo todo é a paralegal, né? As É, pessoas talvez não saibam disso, mas eu entendi é, isso muito é exatamente. claramente quando eu fiz o meu processo. O paralegal faz absolutamente Tudo. tudo, o Tem o contato advogado só direto, vai lá, checa e assina, né? É mais ou menos exatamente. igual a enfermeira. Você vai É. para uma operação, a enfermeira te dá remédio, ela tira sua Uhum. pressão, ela te ajuda a levantar, ela te ajuda a comer, ela vê se você está com alguma reação, alguma coisa que não é para ser, e o médico vem lá só lê o que ela fez, fala oi e vai embora. Exatamente, Né? exatamente. Então, Uhum. assim, é,
talvez, né, se eu tiver uns 20 anos já de experiência, aí Uhum. sabe, Chega, mas é o que eu te falei, nunca podemos dar aconselhamento jurídico. Então, sim, quando o você paralegal só trabalha, aconselha na questão da, da regulamentação, como a pessoa proceder no processo, mas não necessariamente falar no caso dela se vai dar certo, se vai dar errado, né? na verdade, assim, o paralegal que não trabalha com o advogado, Uhum. ele ou elas pode somente preencher os formulários e reunir a documentação, né? Aham, Conforme o cliente orienta. Então, assim, é sei. um cliente que quer fazer sozinho, Uhum. né? Que realmente, mas tem que saber fazer uma análise também, como é que fala? Talvez você corte essa A- parte, mas esqueci o Análise nome, da documentação. é o intake, É triagem, isso, uma triagem. triagem, Isso. uma entrevista inicial, é a triagem. Aham. Isso, então o paralegal vai ali fazer uma entrevista inicial e vai ver se tem alguma inadmissibilidade que, né, pode afetar o caso que realmente vai precisar do advogado, né? Certo. Os paralegals que fazem os processos sozinhos. Uhum. Então, assim, mas aí esses clientes, eles já sabem, né, que eles que vão orientar. O Certo. paralegal não pode chegar e falar assim, ó, esse processo você tem que aplicar para esse processo aqui, porque esse aqui é Uhum. melhor para você. Isso aí já é aconselhamento jurídico. Entendi, entendi. Então é bem complicado. Sim. É Você difícil pode você não fazer estar passando. sozinha, mas só na questão mesmo de ajudar a preencher o formulário, de dizer que tem que ter documento A, B e C, mas você Isso, não pode exatamente. orientar, ó, esse é o teu caso, assim seria melhor. Isso aí tem que vir do cliente, ou o cliente tem que escolher trabalhar com o advogado, né? Exatamente. Mas infelizmente hoje em dia o que mais tem acontecido é isso, Uhum. aconselhamento jurídico, né, indevido. É. E as Então, pessoas acabam como é que se diz assim? Elas confiam no que o paralegal fala, né? Porque ela entende que se a pessoa está ali fazendo isso, já fez vários processos, ela sabe realmente alguma coisa, mas é igual você disse. sim, Uma coisa é você saber, outra coisa é você dar o aconselhamento sem realmente ter a história completa daquela pessoa, né? Como é é que ela veio difícil. parar aqui, como é que ela está se legalizando, que tipo de processo seria realmente o melhor para ela, né? Isso aí é o que o advogado pode fazer, o Sim. paralegal não. Legal. Então, Joyce, vamos dizer que a pessoa queira se legalizar, ela já mora aqui, tem diferentes situações, né? Ela pode te procurar e você indica o advogado para ela, ou ela tem que primeiro ir com o advogado para depois ir para você para receber a sua ajuda com a documentação. Então, normalmente o cliente me procura diretamente, né? Uhum, E quando ele me procura diretamente, é porque realmente pensa que eu sou dos paralegals que fazem processos sozinha, né? Só uhum, que eu explico, né? Explico para a pessoa, falo assim, olha, eu não, eu trabalho com o escritório X, eu tenho vários escritórios com quem eu trabalho, né? certo. Especializado em várias áreas. Exemplo, eu tenho um escritório que, quando o cliente me procura, eu não faço vistos. Eu Uhum, encaminho eles para o escritório, né? Especializado em vistos, vistos isso de sim, imigrantes, vistos de trabalho, vistos, entendeu? E os processos, eu pego os trabalhos de processos de green card por casamento, de pai para filho, uhum, pais. Então, são esses processos que eu faço, processo de sim, família. E quando o cliente me procura, eu explico isso para eles, que eu trabalho com o escritório de advocacia, de uhum, imigração, e eu faço a triagem inicial, envio para o escritório marca uma consulta uhum, com essa pessoa, mas eu deixo claro para ela que eu vou estar em contato direto com ele, com o certo. cliente,
Uhum. E eu que vou estar fazendo toda a documentação. Sim. Então, assim, quando a pessoa me procura, ela vem por indicação. Certo. 99,9% dos meus clientes são por indicação. Então, eles já vêm porque confiam em mim. Sim. Então, Tem assim, alguém que fez e deu certo, né? Então ele conhece aquela isso. pessoa. Uhum. Aí confiam em mim, confiam no meu trabalho. Então, assim, ela prefere muitas vezes, ok, entende, né, que talvez Uhum. realmente o caso dela realmente vai precisar de um advogado. Ou às Certo. vezes ela pensa que, né, talvez não precise e Uhum. opta por, mas 99,9% o cliente quando me procura, ele fecha com nós e Aham. eu tenho contato direto com o cliente, então, assim, se ela tiver qualquer dúvida, que hoje em dia é muito difícil você conseguir falar com o escritório É. Com o de advogado advogado. mesmo, né? Eles são É muito muito ocupados, difícil. é. Então, comigo no processo, a pessoa tem contato direto comigo. Então, assim, Uhum. se tem qualquer dúvida, eu comunico direto com o escritório. Então, ela tem Sim. essa. Tem esse respaldo, né? Você está ali Sim, intermediando e você tem também o conhecimento necessário para acalmar essa pessoa, porque um processo migratório ele pode ser, né? Ele não é necessariamente, ele pode ser longo, ele pode ser ter um custo alto, né? Dependendo do caso. E, e sem falar na parte emocional, que a pessoa está naquela, né? E agora? Vai dar certo ou não vai? Vou ter que voltar para o Brasil, vou poder ficar aqui e a minha família, e isso e aquilo. Então, são é, muitas incertezas que deixam as pessoas assim, bem. É, com incerteza mesmo, né? Tipo assim, duvidosa e acaba trazendo um certo medo, né? E ter você exato. ali para mediar isso, eu acredito que ajuda bastante. Ah, sim, com certeza. E eu acho assim que eu trago comigo, né, esse lado humano por ter passado um processo também imigratório com Uhum, o meu marido. Então você até uhum, me perguntou como que é que eu decidi. É algo que eu já tinha no meu coração por ter passado, né, por isso junto com meu marido, porque meu marido, uns anos atrás, nós ainda éramos namorados, ele foi uhum, deportado e eu morei 10 anos no Brasil com ele. uhum. E nós nos casamos lá, esperamos o processo o castigo, né, de Eu 10 sei, 10 anos, anos, uhum, tá, para podermos então, né, começar a dar entrada no processo dele. E foi uhum, um processo muito difícil, houve a parte do perdão, que eu tive que vir para cá, ter que mostrar dificuldade extrema, então eu vim com as crianças, ele ficou, então assim, uhum. foi um momento muito difícil, então eu consigo ter, eu acho assim que eu consigo ter empatia, sabe? Empatia, né? É. Isso É, faz toda a e diferença. É. às vezes até um pouquinho me atrapalha, porque eu acabo me envolvendo tanto Demais. emocional, Fica com muita dó, né, eu Joyce? sofro junto, aí é difícil, é difícil. É. Mas Mas isso, né? isso não é um defeito, né? É uma qualidade. Assim, é um dom que Deus te deu de você ter essa empatia, de você saber que as pessoas realmente precisam disso, porque você já passou, né? Eu consigo imaginar mais ou menos a tua dificuldade de ter vindo para cá com as crianças sozinha, né? E o Foi marido lá, e essa incerteza, algumas coisas que a gente passa na vida que é só Deus, né, Joyce, para ajudar a só gente. Jesus. Só. Só, só. Que bacana. É legal você ter mencionado isso, porque tem pessoas que já foram deportadas, né, e hoje estão no Brasil e pensam, eu mesmo pagando esses 10 anos, né, a pena, acho que nunca mais vai dar certo, né? E o seu marido é um exemplo que deu certo, né? É um exemplo, sim. Hoje é cidadão americano, graças a Uhum, Deus. E confesso assim, quando, né, que ele foi deportado e nós mudamos para lá, e a gente já pensava assim, uhum, pronto, acabou. uhum. Acabou Nunca e mais tinha a muita, gente vai conseguir voltar. nunca mais. E por incrível, eu conheci, quem fez o processo dele todo foi a minha tia, que era paralegal, que é Aham, ainda, atualmente, né, ela mora na Flórida. E foi ela que fez o processo todo. Meu marido, tínhamos um advogado sim, também, mas o nosso contato era só com a minha tia. Eu não, eu principal nem era sei ela.
eu te falar que você pergunta qual o nome do... Não sei. Não Nem sei. sei que hora de Foi minha advogado. tia. Foi minha tia. Sei que nós tínhamos advogado, ela, né, Uhum. trabalhava como advogado e ela que fez, nossa, ela fez um trabalho excelente, excelente. E um dia ela foi no Brasil passear, inclusive eu não Uhum. conhecia minha tia na época, porque eu não conhecia o meu pai. Então, assim, eu me Aham. aproximei do meu pai lá no Brasil e essa tia Uhum. quis me conhecer. E no dia que ela foi me conhecer, a gente contando o nosso assunto, nossa Caso. história para ela, Uhum. nosso caso, e ela coincidentemente era paralegal e ela falou assim: Nossa, não, mas espera aí, vocês têm grande chance sim. A sua esposa é cidadã americana, seus Uhum. filhos são cidadãos americanos, porque assim, os meus filhos, dois nasceram no Brasil, mas pelo fato de eu ser cidadã americana, né? Eles Eles têm também direito pegaram, né? Uhum. à cidadania, exatamente. Aí nós fizemos esse processo e um nasceu aqui, então ele é americano nato. Mas é, então, assim, ela nos incentivou e acendeu, sabe, aquele Uhum. fogo que já estava morto, Muito. apagado, já Aquela nove chama voltou, né? Com voltou, esperança. Ela deu esperança para vocês, né? esperanças. E aí eu falei, então, Legal. vamos. Ela sempre deixou bem claro para nós, olha, existe uma dificuldade extrema que vocês vão precisar de provar, né, para pedir Uhum. o perdão. Sim. E para isso, a Joyce vai precisar de ir para os Estados Unidos com as crianças, então eu quero que Uhum. vocês se preparam para isso e tal. E fomos. Todo mundo achou que a gente era doido, mas somos. Com a cara e a coragem, vendendo tudo que tinha lá no Brasil para pagar o processo e Aham. viemos e estamos aí 6 anos Olha depois. só. É Gra- desse jeito. Às vezes as pessoas não entendem, né? Mas a gente às vezes tem um chamado mesmo, assim, para uma certa região, um certo lugar, e eu creio que Deus vai direcionando tudo da É maneira verdade. mais, né, mais certa, e a gente vai só entrando pelas portas que ele vai abrindo, e é na fé mesmo, né? O nosso É, processo também é, foi assim, foi na fé. É, o Porque. que eu falo, o que eu sempre falo pro meu, e eu sempre, sabe o que por que que eu digo, né? É que o que eu passei ajuda muito no meu trabalho, Uhum. porque às vezes eu sou quase que uma psicóloga, que eu fico o cliente, porque trabalhar na área que eu trabalho é com tudo, até mesmo, não só na parte migratória, de imigração, mas também na parte de serviços consulares, né? Que Sim. mexer com documento brasileiro também é bem frustrante. Uhum. Ainda E mais agora que a maioria tem que ser tudo por e-mail, eles não atendem mais pessoalmente, né? não, É não. bem É, complicadinho. é bem estressante. Então, assim, as pessoas estão, né, com o nervo, a flor da pele, ansiosas. Então, assim, muitas, às vezes até choram muito comigo. Aí eu tiro um tempo, sabe? Porque como Uhum. eu já, é o que eu te falei, que, né, que volta pelo que eu já passei, eu sei quanto que nós ficamos. Gente, quantas vezes eu ligava para minha tia paralegal, assim, apavorada, e ele me acalmava, sabe, chorando claro, eu sempre mantive a fé que ia dar certo, mas tem Uhum. dias que a gente tá assim, né? E eu tava grávida Tem. do meu terceiro, É. então, assim, eu conto a minha história Uhum. para meus clientes e isso acalma eles. Eles me agradecem e falam assim: Nossa, Joyce, muito obrigada. Você não sabe o quanto que me ajudou, sabe? Sim, Conhecer sua sim. história, de saber que não, vou manter a Tem uma fé que luz no fim do túnel, né? tem luz, pode dar certo, vai dar certo. Uhum. Você é isso aí, vai dar certo, se Deus quiser. Sim. Faz E toda a aí, diferença quando a pessoa que está ajudando você a passar por certas situações já passou por aquela situação, né? uhum, É igual também quando eu faço os meus coachings. A diferença não é porque eu sei mais do que o coach A, B ou C, é porque eu passei por isso. Então, a pessoa consegue, a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Porque nós já exato. passamos e a gente sabe que foi difícil. Não é porque a gente tem fé que vai dar certo que não é difícil, que se torna fácil, É, não, né? Não se torna fácil, continua desafiador. Porém, você tem aquela esperança, aquela fé que vai dar certo, e isso te ajuda a seguir. E se tem uhum, alguém que já passou e consegue te
incentivar e mostrar, não, olha, para mim deu certo, pode dar certo para você também. Eu acho que Exato. faz uma diferença muito grande no estado mental da pessoa, né? Faz, viu, Nancy? Faz. Faz sim. E depois que eu converso, né, com Uhum. as pessoas, parece que até que dá um up, sabe? E Ah, um a pessoa alívio, consegue né? A coisa ali. flui mais fácil, né? Que legal, Exatamente. Joyce, que bacana. Que conselho você dá, Joyce, para as pessoas que estão aqui já e assim não vem uma saída, né? Como você mesmo disse, hoje as leis mudaram bastante e, claro, você não pode dar aconselhamento jurídico, mas o que você acha que essas pessoas podem fazer ao invés de simplesmente juntar as coisas e ir embora para o Brasil? Olha, eu acho que antes de juntar as coisas e ir embora para o Brasil, principalmente a pessoa que tem muita gente que sabe que tem uma ordem final de Uhum, remoção, né? uhum, E pensa assim, aí tem uma. Eu já vou embora, sem avisar para a corte. Vou embora que eu aham, sei que eu já tenho. Isso é pior, primeiramente, sim, né? Você precisa de realmente fechar o caso ali, ir lá na corte, olha, eu estou indo embora, olha aqui minha. uhum, Então, não pode simplesmente, porque assim, você está fechando a porta para para o futuramente, a futuro, gente não né? sabe o dia da manhã, a gente não É, sabe, né? aham, E eu acho que vale uma consulta com um advogado que vai uhum, ali analisar o seu caso, vai, né, conhecer a sua história, vai fazer uhum, várias perguntas para saber se sim. você se encaixa, se tem a possibilidade de se encaixar em algum processo, Sim. né? Então, assim, E a minha não desistir 100%, né? isso Pesquisar primeiro, fazer uma consulta. Eu diria até mais que um advogado, e eu te falo por quê. Quando a gente foi dar entrada na nossa documentação, eu falei com 3 advogados diferentes e os 3 disseram para mim que não dava, sabe? nossa, E, inclusive, uma era a paralegal. Ah, não dá, não dá. Mas eu tinha tanta certeza no que Deus ah, tinha, sabe, falado com a gente, prometido pra gente, que eu falei para essa paralegal, mas eu quero falar com o advogado. Ela falou, isso. tá bom, então vamos marcar. E esse foi o quarto, né? Eram 2 advogados e uma paralegal que já tinha dito para mim que não dava, e eu marcando com ele. Quando a gente sentou para conversar com ele, acho que faltava assim, a gente tava só conversando há uns 5 minutos, ele falou, não, dá. Quem falou para você que não dá? Nossa, tá vendo? É isso que eu te falo, a paralegal não tinha que ter falado isso. Então aí, tá vendo? Aí, e foi e deu. Assim, realmente. Então é igual médico. Às vezes você recebe um laudo e você quer ter uma certeza de que o tratamento A realmente é o melhor para você, ou B. Então você faz o quê? Você passa com outro médico, né? Uns Exato. 2 ou 3 para você ter uma certeza. E eu acho que com a imigração também é assim, porque por mais que os advogados tenham experiência, cada caso é um caso. Mas tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Graças a Deus, no seu caso, deu super certo, glória a Uhum. Deus. Mas tem muitos advogados aí que realmente, né? Tem uns que Também tem perdão, esse lado. tem vários advogados aí que realmente a pessoa não Eles se encaixa prometem em uma nenhum. coisa que não vai acontecer, né? Aí fala, não, mas tem, aí pega ali o dinheiro do cliente, vai enrolando, 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 É, aí sai o social, e a pessoa pensa, o work permit, pensa, uau, nossa, tá dando deve certo. Mas não, não tá dando certo, tem entendeu? isso também, Então, tem, verdade. tomar muito cuidado. Então, realmente A hoje, eu importância acho mesmo de ter alguém de pesquisa confiança, igual o que você faz, de saber que a pessoa veio indicada de alguém que, é né, que confiou em indicação. você. Isso faz diferença. E eu, assim, eu sou muito cautelosa com o escritório, com os advogados com quem eu trabalho. Por quê? Uhum, Porque as pessoas procuram a mim, né? Vêm é, até a mim por indicação. Então, assim, se eu indiquei, mesmo se eu não estou trabalhando diretamente no processo, se eu indiquei, o cliente vai lembrar
de mim. Se alguém sim. falar assim para ela, assim, fala com a Joyce, tá? Não, não fala com a Joyce, porque a Joyce, né, se acontecer, se é um Aham. advogado. E claro, não existe escritórios de advocacia que são perfeitos, eles Não. cometem, porque são pessoas trabalhando ali, mas a diferença é, quando acontece, vem me avisa, né? Uhum. Eu tenho um grupo chat com todos Com eles, aí eu eles. já vou lá Aham. e já falo assim, olha, o cliente está reclamando aqui, o que que aconteceu? Aí Sim. eles correm atrás, procura, né? Saber o que aconteceu, resolver da melhor forma. Uhum. Então, assim, realmente tem que tomar Você cuidado. tem que procurar com os que trabalham honestamente, né? Que não prometem coisas que sabe que não vai acontecer e que as que são possíveis também, ao invés deles trabalharem para que aquilo dê certo, tem uns que atrapalham, né, Joyce? Uhum. Tem uns que atrapalham. Eu conheço muitos paralegals, inclusive a minha tia, ela só pega processos que realmente não vai precisar do advogado, Uhum. porque ela cansou de trabalhar com advogados que não são honestos, que, sabe, que enrola os clientes, só pega o dinheiro dos clientes, então ela cansou. E isso tem acontecido muito. Gente, eu conheço muitos paralegals que estão simplesmente, não quero. Se chega um caso muito, muito difícil, assim, que realmente Uhum. vai, não é que é muito difícil, existe se precisa de envolver corte, o Aham. paralegal não pode representar, a não ser Sim. que ela é um accredited representative, que é Aham. aquela pessoa autorizada pelo DHS, Departamento, como é que Homeland fala em português? Security, né? É o Department of Homeland Security, mas eu estava tentando falar em português, eu não sei como é que Eu fala não em sei o português. que que é o Homeland Security em português, não, porque DHS, no Brasil não tem esse negócio de imigração. DHS, né? Então, É. assim, quem é autorizado é um accredited representative, essa pessoa você pode ser uma parcial accredited representative, que você pode Uhum. dar. Eu até pensei, eu estou analisando se eu vou, né, ir para essa Para rota esse lado aí, mas você também. tem que trabalhar com uma ONG. Sim. Então, assim, você tem que ser uma ONG ou trabalhar com uma ONG, né? Que Você legal. precisa oferecer e é bem difícil você conseguir manter aquela ONG ali. Então, é Uhum. isso que eu fico pensando. Mas eu vou analisar direitinho, porque daí quem é accredited representative pode legalmente dar aconselhamento jurídico. Entendi. E se é um fully accredited representative, você pode representar o A cliente pessoa. perante a corte da imigração. Que É um legal, é advogado. interessante. É um caminho também para você ir, né, cada vez É um mais e ajudar mais pessoas, né, sem depender do advogado também, né? É, é Muito verdade. Mas legal. tem que estudar muito, tá? Muito, A eu sou rota muito é longa, Joyce, a rota é longa. É. eu confesso assim, eu sou muito. Eu tenho um problema, não é um problema, né? Eu sou muito cautelosa, cuidadosa, sabe? Então, se eu penso, como eu te falei, como eu já passei, eu penso, gente, é a vida da pessoa É a ali, vida da qualquer pessoa. errinho meu. Então, assim, a gente não pode. Eu sei que somos humanos e né, estamos Uhum. aptos a errar, mas é um negócio assim que nessa área aí, se você errar, É, você tá é colocando uma coisa uma muito família séria. inteira. Não é Uhum. somente, né, o pai e a mãe, é uma família inteira. É, Né? Então, verdade. Muda, né? A vida da pessoa vai mudar 100%, né? Sempre tem algumas profissões realmente que são mais sérias, né? Um erro médico acontece porque eles são humanos, mas a pessoa pode perder a vida ou perder as funções dos órgãos, né, para sempre. E a imigração é a mesma coisa. A pessoa que de repente poderia ficar aqui legalmente vai ter que ir embora e a vida dela vai mudar, é, né? 360 responsabilidade graus, né? muito grande, muito grande. E eu fico assim, nossa Deus, às vezes chegam uns clientes para mim e falam assim, o paralegal, eu, às vezes até gente que já fez processos os consulares comigo, Uhum, fala, Joyce, você faz isso, né, com algum serviço de imigração. Aí tem uhum, alguns, né, todos que eu faço, não faço. Ah, mas o paralegal falou que ele faz. certo. Eu falei,
O paralegal não pode, é só um advogado, porque ele não pode representar perante. Então, assim, quando eu vejo, eu falo assim, gente, tem muita gente aí, Muito. sabe? Como A consegue? Eu fico pessoa pensando, quer ganhar dinheiro de qualquer jeito e não está preocupado com o resultado final, né? não, Nem com a própria reputação, não está preocupado com a vida daquela família, igual você falou, não é uma pessoa só, a família inteira a vai, família vai inteira. passar pelo processo e a família inteira vai ter a consequência, né, de Uhum, pessoas que não são responsáveis por aquilo que elas estão falando, né? exatamente. Mas é voltando que você tinha perguntado, então é isso, né? Não fechar a porta, não pensar, principalmente aqueles que têm filhos que Uhum. nasceram aqui, talvez futuramente, né? Quando o filho tiver Sim, 21 anos, gente, eu digo que passa voando. Eu passa. fiquei 10 anos, quando o meu marido chegou no Brasil, eu pensei, meu Deus, vou ficar 10 anos aqui. Tentamos ir para o 10 anos é Canadá, assim. tentamos surgir do Brasil, tentando ir para o Canadá, visto foi negado. Não, é aqui mesmo que nós vamos ter que ficar 10 anos. É. Então, assim, mas quando a gente começou a viver mesmo, né? Porque sabia que era lá que a Uhum. gente ia viver mesmo, 10 anos passou voando. Então, se você, né, quer, não, vou embora, eu entendo, claro, gente, eu entendo. Eu não consigo imaginar, porque, como eu te falei, eu nunca passei, eu nunca vivi um dia ilegal aqui. Uhum. Então, assim, mas meu marido era, né? Eu não consigo imaginar o que que é viver, sair de casa e pensar, oh, meu Deus, será que, né? E se a polícia me parar? E É, se, isso, e se? Nossa, deve ser horrível. sim, sim. Ainda Mas mais assim, agora, né, com essa questão toda que estão realmente, as pessoas estão sendo deportadas. Eu acho que é um medo muito, muito grande. É uma coisa bem, assim, mentalmente abala, né, emocionalmente abala muitas pessoas. com certeza. Então é não fechar as portas, né? Uhum. Antes de ir embora, talvez, né, falar, "Olha, decidimos ir embora, e talvez, como eu te falei, realmente consultar com um advogado, e o advogado vai orientar para quando eles voltarem para o Brasil, possa se preparar, se Sim, organizar, fazer tudo certinho, ir embora de uma forma correta para isso. Já com um plano, né? Já vai embora, mas tem um plano para poder quando voltar, os se filhos for o que a pessoa tiverem. quer realmente, É. né? Então, realmente, não fechar as portas. Eu acho que tem muita gente, eu consigo entender, como eu te falei, que está num Uhum. desespero, está indo embora assim, sem, Sim. deixando, né, processo na corte em aberto. Não pode, gente. Vamos fazer Não, isso. Porque, não, e a não ser- também, Joyce, eu acho que com tudo, se a pessoa tem essa visão na vida dela com tudo, por exemplo, você vai sair de um emprego, né? Meu pai sempre me ensinou isso. A gente tem que sair com as portas abertas. Você sempre tem que sair bem. Então você não pode, não vou sair daqui 2 semanas, já dei meu notice, fica lá sentado na cadeira, não faz nada o dia inteiro, né? Exatamente. Então assim, a gente não sabe o dia de amanhã, gente. Por mais certeza que uma pessoa tenha, não, nunca mais eu quero pisar aqui. Você não sabe o dia de amanhã, né? Quantas vezes eu falei, eu voltar para o Brasil? Nunca mais. Quantas vezes eu falei? É, Porque como eu podia imaginar? Eu era exato. Não. cidadã americana, E mas você aí, ia voltar, né? Tá vendo? Não, não tem, sabe? Eu acho que o mais a coisa mais madura que você pode fazer na vida é entender que o que você sabe até aqui dos seus tantos anos que você aí está assistindo a gente já viveu, 30, 40, 50, amanhã você não sabe o que vai acontecer. Não adianta, não, a gente pode programar, a gente pode planejar e deve, né, Joyce? Mas e deve. amanhã é outra história. A gente não sabe. Então, O assim, amanhã pertence a sempre Deus. faz, pertence a Deus. E faz as coisas certinha também, não só porque, se eu quiser voltar, mesmo que você não queira voltar, mas você tem que fazer tudo da maneira mais correta na sua vida, em todas as áreas, né? Hum, Tudo bem se você entrou aqui ilegal pelo México, não sei por onde, né? Tudo isso não vem ao caso. Mas se você tem a oportunidade de sair, deixando a corte saber, deixando o país saber, fechar aquele ciclo ali bonitinho, por que não? Né? Por que exatamente. não fazer a coisa da maneira correta?
a nossa palavra vale muito, né? Eu sei que hoje em dia a palavra de muita gente não vale mais nada, mas você tentar fazer a coisa certa, eu acho que perante Deus, né, perante as leis espirituais, eu acho que isso vai trazer só bênção para você, não vai trazer nada Com de ruim, certeza, né? com certeza. E em falar em fazer as coisas certas, vamos falar então sobre fazer as coisas certas na questão de documentação brasileira, Aham. que é um challenge o brasileiro, fazer, principalmente porque eu entendo, é muita burocracia para renovar um passaporte, você tem que, né, mandar quase todos os seus documentos. Porque o passaporte americano é só o seu passaporte anterior, o seu Vai birth no certificate, correio, tira uma foto e pronto. paga a taxa. Não, mas o documento, o passaporte brasileiro, se é homem, é documento militar, é CPF, é título de eleitor, é certidão de nascimento, ou certidão de casar, todos os seus documentos têm que. E eu quero alertar a comunidade sobre registro, né, principalmente os que estão aqui, né, sem status, sobre registro de nascimento dos filhos. Por quê? Porque eles são brasileiros natos se registrado no consulado, certo? Mas se não registrar e acontecer alguma coisa, e eu falo por experiências de clientes, duas famílias, né, que já aconteceu. Foi até no comecinho, quando o Trump entrou, a mãe estava aqui sozinha com os filhos, sempre separado do pai e tal, e o pai no Brasil. E os filhos não tinham, duas das crianças não tinham registro de nascimento brasileira, e o outro passaporte brasileiro vencido. Enfim, tudo desregularizado. E essa mãe foi pego pela imigração e ela ficou presa, né? E não tinha nem com quem ficar com as crianças. A importância também de deixar de fazer uma temporary guardianship. Uma autorização para que alguém cuide dos seus filhos em caso de... Exatamente. Essa autorização, ela não é válida por mais de um ano, é uma autorização temporária somente, né? Então, assim, se acontecer alguma coisa com você, essa pessoa pode levar seu filho no médico, pode buscar, levar na escola, resolver coisas de escola, não pode viajar com a criança para fora do Brasil, dos Estados Unidos, não pode levar a criança, a não ser que já tenha essa autorização no passaporte da criança, ou dessa terceira pessoa. Essa terceira pessoa tem que estar no passaporte da criança. Tem embaixo. Olha aí, gente, prestem bem atenção nisso. Tem. É muito sério você viajar com uma criança. Pode Nem ser embarca. considerado caso de sequestro, né? Por mais aqui que seja eu acho... avó, uma tia, não importa. Perante a lei, se você não tem essa autorização, você vai ser considerado um sequestrador, né? Aqui eu acho muito estranho, porque realmente qualquer um pode viajar com seu filho, não pede nada. Eu acho meio estranho isso, mas no Brasil isso não. No Brasil, nem a mãe nem o pai viajam sozinhos se não tiver autorização do Exatamente. outro, né? Então, assim, quando renova o passaporte da criança, tem um formulário que a gente precisa de preencher, que é a autorização de concessão de passaporte e viagem, onde os pais assinam e faz reconhecimento de firma, ou então assina lá perante o cônsul. E essa autorização já vem uma observação abaixo, assim, no passaporte do menor. Então, acho que isso aí já é ótimo, você não precisa de ficar fazendo autorização avulsa, né? A parte que é mais complicada, tem que apostilar. Lembrando que também, se a criança for americana, que a criança pegou o visto, vai pegar um visto para ir para o Brasil, isso é em caso de passeio, né? Para o Brasil, ela não precisa de autorização avulsa. Não precisa de autorização. Essa criança americana, porque a lei americana não pede. Mas se é uma criança brasileira, precisa. Então, assim, para quem, principalmente, né, para os pais que estão aqui fora de status, para registre os seus filhos no consulado, né, tira o passaporte brasileiro dos seus filhos, mantém os passaportes
Em renovados, dia, porque né? Deixa tudo dia, arrumadinho, né? E porque lembrando que para viajar, o passaporte, tanto brasileiro quanto americano, ele tem que estar válido com. São 30 dias ou 60, Joyce, depois da data da viagem? 60 dias, 60 60, né? dias, Então, 60 assim, dias. vai vencer ainda, eu vou estar de volta já, mas se não tiver 60 dias válido do dia da sua viagem, eles podem barrar você, né? Pode Não deixar barrar. E viajar. outra coisa, também renova com antecedência, porque os Uhum. consulados estão cheios, cheios, né? O Né? É, agendamento tá escasso. tá. Exemplo, para renovar o consulado de Atlanta mesmo. Eu estou renovando os passaportes dos meus filhos, que nós Uhum. estamos querendo no Brasil no verão, e só tem agendamento para abril. Então, Então, tá vendo? Você não porque pode contar que vai ter um horário, que vai dar certo. Às vezes acontece de na última hora a pessoa conseguir, mas é, o melhor é ah, você estar ah, preparado, né? isso. Então, assim, se acontecer dos pais forem pegos pela imigração, Uhum. não vai correr o risco de ser deportado e a criança ficar. Não que a criança vai ficar para sempre, né? Que a criança é americana pertence, porque no começo tinha muito desinformação a respeito Tinha. disso, de falar assim, se meu filho é americano, eu vou perder meu filho. Não, gente, não, existe até uma lei sobre isso, não pode, eles não vão ficar com essa criança a não ser que, né, são pais que perde assim, né? Se são pais Uhum. abusivos, é diferente. Sim, sim, é Mas vai ter diferente. uma dor de cabeça muito grande, você vai ficar separado dos seus filhos por um bom tempo, né? Até Eles tentam, conseguir a documentação necessária para que eles possam sair daqui e morar com os e, pais no e é Brasil. muito difícil, porque quando o pai já está, ou a mãe, ou os dois, ou um só, tanto faz, se for só um ou outro, os dois precisam de autorizar. Para o Sim. consulado e até lá para pegar essa autorização, eu já vi acontecer, gente, várias vezes. Por isso que eu estou, É, né, alertando, porque é triste, nossa, é é triste triste. demais ver o desespero. É. Então, assim, só registra, registra, É, não. exato, é tudo uma questão realmente de você saber como está a sua situação e se programar para aquilo, né? Porque se você está aqui de maneira ilegal ou está em processo, enquanto você não tiver a sua cidadania americana, você tem que pensar em todas as hipóteses, né? E se Exatamente. programar para se acontecer, né, alguma coisa. A gente tem mania de achar que nunca vai acontecer com a gente, nada de ruim vai acontecer com a gente, né? Não vou pôr seguro naquilo porque, né, não vai bater, não, a casa não vai cair, não vai pegar fogo, não. Então, assim, tomara a Deus que não, mas se Tomara acontecer, né? E que outra seja. coisa que eu vejo muito, Joyce, você deve receber isso bastante também. Eu vejo as pessoas se basearem em histórias do outro. Fulano me disse que era assim. Fulano Ixi, disse que ele fez daquele jeito. Por que é o que que eu eu mais não sou vejo. assim? É o que eu mais vejo. Exemplo, Complicado. te dou um exemplo disso aí. Honesto, nós vamos ficar aqui umas 2 horas, Vamos tá? escrever um livro, Joyce, das coisas que ouviram falar. Não, eu vou te falar, tá? É um negócio assim, esses dias mesmos. Porque o pessoal me procurou querendo saber se poderia entrar com o passaporte vencido. E eu, Uhum. não pode, né? Tá aqui desde 8 de maio, abril, não lembro a data, do ano passado, né? Quem tem dupla cidadania Uhum. precisa de entrar com o passaporte brasileiro válido. E na volta vai usar o passaporte, porque voltou a exigir vistos para americanos, certo? Então, Uhum. nós não podemos pegar vistos porque nós somos brasileiros. Então, não pegamos visto no passaporte Sim. americano. Então, precisa do passaporte brasileiro. Mas aí uma pessoa Uhum. conseguiu, diz ela que foi Jesus, que na hora que ela estava, não sei se era indo ou voltando, indo para o Uhum. Brasil, estava indo, ela conseguiu embarcar com o passaporte brasileiro vencido. Eu falei, como que você conseguiu? Ela, Jesus, foi Jesus, mas eu vou renovar agora porque realmente eu sei que Passou não. a ter. Então, assim, essa pessoa conseguiu. Aí, com certeza, essa pessoa pode chegar e falar para outra pessoa, porque chega Uhum. para eu e fala assim: não, mas eu conheço.
quem conseguiu Falam, a gente vê aí as vai pela mensagens que rolam, né? experiência do outro. Não, o passaporte está vencido, mas você leva a identidade que você entra, tá tudo Exata, certo. você é brasileiro, eles não podem te impedir de entrar no seu país. Sim, pode. Se Pode, se você você não está morando lá, né? Você exato. tem outra cidadania. Falando em cidadania, Joyce, me tira uma dúvida, que eu ouço muito falar isso e eu nunca vi se esse comentário é fundado ou não. Pelo menos para mim não é, porque eu tenho 3 cidadanias. Eu tenho a cidadania portuguesa, brasileira, porque eu nasci lá, e eu tenho americana. Todo mundo fala que você tem que escolher uma, que você não pode ter 2 cidadanias, 3. Da onde que as pessoas tiram isso, Joyce? Não sei. Talvez escutou alguém falar. Vai lá. Então, é interessante você me perguntar isso, porque esses dias eu não sei tudo, né? Óbvio, que eu falo assim, meu Deus, principalmente quando é parte de imigração, eu falo, nossa, meu cérebro tinha que ser maior para caber Para comportar tanta informação, né? tanta informação, e assim, é difícil. Mas eu estava pesquisando a respeito disso, e a cidadania americana, você não precisa de abrir mão de nenhuma outra cidadania para Cidadania. poder manter a cidadania americana. É. Porém, Agora, sobre a portuguesa, eu não sei como funciona, porque eu não mudam sei. Eu as leis, sei, né? eu sei da americana. Quando, é, quando o meu filho nasceu, e eu fui no consulado, na época a gente estava em Massachusetts também, eu fui no consulado de Boston registrá-lo. A mulher que estava lá disse que quando ele tivesse 18 anos, ele tinha que optar se ele não optar em ser americano ou brasileiro, mas optar se ele queria manter a cidadania brasileira dele. Ah, Ah, isso é verdade. Isso é para a cidadania brasileira, sim. Mas uhum. isso foi engraçado, porque quanto tempo atrás foi isso? 18 anos, ele fez 18 anos agora. O ano passado. Então, antigamente era assim, agora não. Quando você Então, pega o registro, não precisa, a única coisa que você precisa de fazer é transcrever, fazer uhum, a transcrição. E não, eu acho que não sei não. antigamente, porque passou uma lei, né, que eu não sei exatamente, não lembro, não me recordo exatamente a lei, Aham. mas passou uma lei que o brasileiro é considerado brasileiro nato quando é registrado no. No Então, a única cartório, coisa. né? Mas é diferente quando. Não, registrado no consulado primeiro, de onde ele Aham. nasceu. Mas se for feito o registro diretamente no cartório no Brasil, sem passar pelo consulado, aí sim, com 18 anos, tem que optar pela Então. cidadania. Então tem Né, essa você vê, diferença. as coisas mudam, as leis mudam. Imagina, 18 anos atrás eu escutei isso. Imagina se eu saio falando para as pessoas: olha, seu filho vai fazer 18, ele vai ter que escolher se ele quer ser brasileiro ou não. Então, assim, a gente tem Não que ter tem um muito bom mais. senso, né, gente? As leis mudam o tempo todo. Por mais que você queira ajudar as pessoas, é importante você enfatizar que, olha, essa foi a minha experiência, mas procura uma pessoa como a Joyce, por exemplo, que está trabalhando com isso agora, que ela vai poder te orientar melhor, né? É, isso aí. Joyce, olha, a gente tem bastante coisas, né? Se for ficar falando de imigração, muita coisa para falar. A gente pode até marcar uma outra entrevista. Mas hoje a ideia principal era que as pessoas te conhecessem, né? Que você falasse um pouco do seu trabalho, como é que você consegue ajudar a nossa comunidade brasileira, não só aqui na Carolina do Sul, mas no país todo, né? Você pode fazer transações consulares em qualquer consulado brasileiro, não é isso, Joyce? Uhum. E com Exatamente. processos imigratórios também. Lembrando que a Joyce ela vai sempre te dar a melhor opção até o ponto que ela não está te dando uma orientação jurídica e ela vai indicar sim advogados que são da confiança dela para você. E lembrem-se que cada caso é um caso, né? O Exatamente. caso do seu primo, da sua tia, da sua vizinha não é necessariamente o seu, né? Exatamente, É isso exatamente. Ah, aí, mas foi um prazer, Nancy. imagina, o prazer foi meu. Muito bom ter você aqui. A gente volta depois para falar de coisas mais detalhadas sobre imigração, né? E a Joyce, você pode encontrar ela pelo Instagram, né, Joyce? Qual que é o seu Instagram?
arroba JD, Uhum. ai Deus, Não tem underline, problema. Depois eu boto escrito aqui embaixo, quem quiser. Você quer dar o telefone da JD JD? Multiservices, com Aham. 2 S no final, JD Multiservices. Multiservices, tá ótimo. Eu vou colocar aqui embaixo aqui para as pessoas te procurarem. Você quer dar o telefone da JD para as pessoas que quiserem entrar em Sim. contato? O telefone, né? Atendimento pelo WhatsApp, 864-822-0059. Ok, então está aí o telefone. Se você precisa de orientação para serviços consulares ou de imigração, a Joyce é uma ótima opção para você que está aí quebrando a cabeça, tentando decidir como é que vai Deixa ser que eu quebro a cabeça para família. você. Exato, uma coisa a menos. Deixa ela fazer o que ela sabe fazer e você se concentra, né, em planejar o futuro da sua família. É isso aí. Isso aí. Muito bom. Obrigada, Joyce. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. E eu espero que você, se tiver alguma dúvida ou se precisar de algum serviço, entre em contato com a Joyce, que ela vai te ajudar com o maior prazer. Será um prazer. Prazerzão. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Imagina. Bom ver vocês, gente. Um grande beijo, mais uma Tools Collaboration e a gente se vê semana que vem.